Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alesp Cidadania, que está começando. E aí eu já começo com uma pergunta. Você sabe qual a característica ou quais são as características dos idosos deste século XXI? Há quem diga que a terceira idade é a melhor que existe, que os problemas são deixados lá para trás. Mas esse tipo de afirmação não se aplica à realidade dos idosos brasileiros, não, os quais têm diversos direitos constitucionais desrespeitados, o que faz com que a sua vivência durante a velhice no país seja repleta de empecilhos. O desrespeito aos direitos sociais do idoso, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança previdenciária, ou seja, a previdência social, assistência aos desamparados, configuram então uma forma de violência contra a pessoa idosa. Mas essa realidade está mudando, viu? Os idosos do século XX, ou melhor, do século XXI, estão muito mais antenados. Eles acessam a internet, têm contas nas redes sociais e buscam manter bem informados. Eles, além disso, estão preocupados com a aparência e a autoestima, cultivam hábitos de lazer, gostam de conviver com amigos e familiares, fazem planos e ainda esperam viver muito, mas muitos anos. Para falar então sobre os idosos do século XXI, eu converso agora com a doutora em saúde pública Marília Berzins e com a psicóloga Sueli Ribeirão. E também, de forma remota, com a especialista em geriatria e medicina paliativa, Luciana Lousada Farias. Sejam muito bem-vindas aqui em nosso programa. Que bom estar com vocês, viu? Obrigada. A gente começa, então, esse nosso bate-papo trazendo uma reflexão que acho que é de fundamental importância. Todos nós nascemos, vivemos e um dia vamos morrer, essa é a lei. Mas até lá, tem muito chão. E viver essa fase como uma pessoa idosa certamente é o desejo de muita gente, não é? Isso, é verdade. Nós nascemos, crescemos e morremos. Viver com essa perspectiva é viver a realidade da vida. E isso nos prepara, inclusive, para chegarmos aos 60 anos e nos tornarmos oficialmente uma pessoa idosa. Por quê? Desde que nascemos, nós estamos envelhecendo e um dia, 60 anos, no caso brasileiro, eu me torno uma idosa oficial, uma pessoa idosa oficial. Pensar, crescer, né? Nascer, crescer e viver sob essa perspectiva é extremamente importante. Porque a velhice hoje é a maior conquista da humanidade. E quem fala isso é as Nações Unidas, não é? Ela declarou que foi a maior conquista. Então, a gente tem que olhar para a velhice com as suas particularidades, não é? Encarar como um processo de vida e vivê-la plenamente. Eu digo que a gente não tem uma velhice, mas nós temos velhices, plural. Porque cada sujeito tem a sua própria velhice, a construção, o caminho que ela percorre e como vai chegar e vivenciá-la. Mas não é tudo tão assim simples do jeito que eu falei. Só estou fazendo uma síntese para provocar a nossa reflexão aqui. E que provocação também, Sueli. A Sueli está aqui também de verde, não é? E não foi nada combinado, né? Esperança, né? É esperança. Esperança de dias melhores e que os idosos também tenham uma perspectiva de vida diferenciada, né? É o que eu costumo dizer assim, eu saio um pouco do contexto que se criou lá atrás, né? Nós somos de uma geração que existiam muitos tabus, né? E nós fomos quebrando esse tabu. Nós nascemos na década de 50. Então, ainda os conceitos morais, sociais, religiosos, né, fizeram com que as meninas tivessem ainda aquela condição de ficar preso àquelas crenças, né? E os pais, nossos pais, não era nada permitido. Então, eu estudei em colégio de freiras, porque meus irmãos homens iam para a escola pública, mas eu e minha irmã tínhamos que estudar em colégio de freiras só de meninas. E era tudo assim, que os outros vão pensar, não pode isso, não pode aquilo. E na minha geração, muitas
meninas, muitas mulheres, foram conquistando, né, esse espaço maior na vida, a duras penas, porque, né, da década de 60 foi aquela revolução social também, tudo, mas a gente ainda não conseguia ingressar num mundo diferenciado de uma menina com objetivos, desejos, né? Ainda éramos muito cerceadas, né? E aí depois, na década de 70, foi assim, aquela outra revolução, né? E aí nós, mulheres, né, mais avançadas, eu fui uma menina que sempre reivindicou muito, sabe? Eu não aceitava que a minha irmã mais velha não aceitasse todos os padrões que meus pais impunham. Então fui meio assim, fora do contexto, né? Mas eu lutei para fazer uma faculdade, porque meu pai achava que não, eu tinha que fazer um magistério, para ser professora. Então fui quebrando esses tabus. Mas eu vejo assim que nós mostramos para muitas mulheres hoje em dia, para as minhas pacientes, elas se espelham muito em mim também, porque muitas trazem essas crenças limitantes e que sofrem, né? Eles têm a dificuldade de vencer esses obstáculos de machismos, de várias coisas que existem de preconceitos ainda com a mulher, né? Enfim, é mais ou menos isso que a evolução foi trazendo, né? A Sueli traz uma perspectiva mais psicológica também do fato, e é claro que a gente vai poder ruminar essa ideia durante todo o programa. E aí eu já chamo também a Luciana para o nosso papo, para tentar trazer então uma reflexão, Luciana, sobre a questão do idoso na medicina propriamente dita, né? Acho que é de suma importância. A gente vem vivendo um momento de muita mudança na ciência, na medicina, que coloca sim o idoso num protagonismo, sim ou não? Sim, sem dúvida. Eu acho que o que a Marília traz como provocação inicial é muito importante, né? Envelhecer é um privilégio, né? Então, a gente tem que se preparar para poder usufruir desse privilégio. E eu acho que é uma questão que socialmente, pelo menos ainda aqui no Brasil, a gente não tem o hábito, né, de se preparar para o futuro, de falar sobre esse processo que vai ser um privilégio acontecer, né? Se tudo der certo, todos envelheceremos, né? Mas as mudanças físicas acontecem, às vezes também questões emocionais vêm com o processo, né? Sociais, afetivas, familiares. Então, trazer esse assunto à tona e preparar a nossa vida, a nossa saúde física, né? A saúde é muito além do que a parte física, né? É um bem-estar global. Então, a gente se preparar para que esse processo aconteça e a gente atinja, de fato, esse protagonismo nessa etapa da vida também. E aí eu fico imaginando, a senhora como médica, né, que atende as pessoas ali, está em consulta o tempo todo, deve conhecer diversas histórias e cada idoso tem uma forma de trabalhar, não é essa a realidade? De que forma isso acontece? E aí eu queria que a senhora, inclusive, trouxesse ideias, né, de pessoas e como é que esses idosos se manifestam no consultório médico em relação à própria saúde, né? Porque existem idosos que tiveram uma formação muito mais saudável, outros nem tanto. E como é que se manifesta essa realidade no consultório médico e em relação à prevenção, inclusive? Arthur, é uma excelente pergunta. A nossa realidade é uma realidade muito heterogênea. Mesmo em consultório, é muito heterogênea. Então, a gente vê pessoas que são jovens idosas, ou às vezes antes da idade cronológica, né, da classificação como idoso, né, na faixa etária de meia idade, começando o processo preventivo, já com essa preocupação, como eu posso continuar vivendo bem todos os anos da minha vida, né? Então, a gente tem, sim, já esse público, né, que tem este olhar para o processo do envelhecimento, mas ainda é uma minoria, né? A nossa realidade ainda na medicina, ela é muito mais ainda de terapêuticas, né, do que de
prevenção. Mas isso tem mudado, né? Um dos nossos papéis, eu acho, né, dentro da sociedade de geriatria, é trabalhar e ter esses espaços para trazer essa discussão para a prevenção mesmo, né? Porque a gente tem que poupar a saúde, né? A gente tem que mudar alguns hábitos de vida se a gente não tem, porque mudanças vão acontecer e para que a gente não experimente consequências dessas mudanças, né? E a gente siga aí fazendo tudo que a gente gostaria de fazer em todas as fases da vida, sendo capaz, né? Eu acho que a palavra da doutora Luciana é extremamente importante, porque nós precisamos introduzir na nossa cultura uma cultura pró-envelhecimento. Infelizmente, a nossa sociedade acha que o velho é aquilo que não tem lugar na vida social, é aquele que não serve mais, é o descartável. Veja, uma construção social em relação à velhice, mas a nossa sociedade é contraditória, porque ninguém quer morrer jovem. Ou seja, eu quero viver muito, eu construo que a minha velhice vai ser eternamente jovem, não é verdade, a gente precisa dar conta disso, e eu precisaria, desde criança, viver sabendo que um dia eu vou ficar velha. Aí, no dia que isso se incorporar na nossa cultura, e aliás tem até proposta na sua introdução que existem as leis, desde 1994, na Política Nacional do Idoso, diz lá que a gente deveria ensinar para as crianças a questão da velhice e do envelhecimento. Mas, até hoje, isso não foi incorporado no nosso currículo. Então, quando as crianças, não é, veem a velhice, na cabeça dela, velho é o que não tem utilidade, é o que não serve mais, é a avó que é doente, é a avó chata, é o velho chato, é o velho pobre. Isso forma a existência dele de tal maneira, ele quer viver muito, mas o preço para se viver muito é envelhecer. Mas eu não quero ficar velho. Isto é impossível. Então, quando a gente introduzir no nosso currículo, na nossa existência, e eu acho que o seu programa colabora com isso, para dialogar com as pessoas que nos escutam, que velhice é o destino de todos nós. E não pode necessariamente ser um destino ruim. Quando eu olho para a adolescência, para a juventude, quem diz que todas as pessoas que são jovens ou adolescentes são extremamente felizes, bem-sucedidas? Não é verdade. E aí, não é? A gente preconceitua a velhice, e hoje a gente dá um nome para isso, que se chama idadismo ou etarismo. Eu prefiro a palavra idadismo, que vem da nossa língua portuguesa. Quando eu preconceituo, quando eu defino que velho é um conjunto de valores, de significados negativos, eu ensino para os outros que, olha, que ser velho não é legal. E um monte, ou uma grande quantidade de construtos sociais em relação à velhice, a gente precisa desconstruir. Está aqui a Sueli. Eu, que sou uma pessoa idosa, só para você saber, eu tenho 65 anos, não tenho nenhuma dificuldade em dizer a minha idade, e creio que a Sueli também não tem essa dificuldade. Nós estamos conversando com quem vem antes de nós, né? Ou melhor, que vem depois de nós, para saber, olha, elas são velhas. E não tem problema falar que eu sou velha, que também a gente precisa mudar isso. Claro. Porque, não, eu não sou velha, eu não posso dizer a minha idade. Podemos e devemos para ensinar, né, para as pessoas que estão vindo, você inclusive, né, quem está aqui nos vendo, que não tem problema ficar velho, né? E eu tenho uma frase, um pedaço da música da Adriana Calcanhoto, que eu gosto muito, que ela fala assim: antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Ninguém, olha que legal, está no fim ou no começo. Ela diz assim, todos nós estamos no meio desta vida. É isso, nós estamos no meio da vida, uns mais velhos e outros mais novos. Então, essa perspectiva de velhice a gente precisa mudar. A mídia tem que contribuir, né? A política tem que contribuir, não é? A educação tem que contribuir, a legislação tem que contribuir, a Assembleia Legislativa, casa que nós estamos, tem que contribuir, oferecendo leis, provocações, para que a sociedade seja boa para todas as idades. Concordo plenamente, assino embaixo, porque assim, o que falta mesmo, que é um processo o adoecer, desde que a gente nasce, a gente está no processo.
E ainda a sociedade não aceita, haja vista que as clínicas de estética estão aumentando cada vez mais, porque ninguém se permite envelhecer. Então, assim, existe uma cultura muito difícil, anti-envelhecimento. E assim, e quando, acho que com você acontece também, que fala, nossa, mas quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho 67 anos. Mas assim, eu tenho muita lenha para queimar ainda, eu quero viver muito, né? E então a sociedade, as legislações e tudo mais, tem que mudar. Então tem que desconstruir aquela ideia. Eu, como trabalho muito com jovens também, então eu vejo que eles estão nesse processo mesmo de dificuldade de envelhecer. Todo esse contexto, né, social também, essas dificuldades financeiras, né? Tem teóricos que dizem que a adolescência vai até os 30 agora, porque a fase jovem era até os 20. Aí agora a adolescência vai até os 30. Por quê? Porque eles não conseguem mais se estabelecer na vida, têm dificuldades de arrumar um emprego, de sair da casa dos pais. Então, como é difícil para eles enfrentar com a imaturidade que eles têm, por mais que eles tenham todas as ferramentas, né, de tecnológicas e tudo, nós não tivemos, mas a gente batalhou para vencer várias coisas. E eles têm tudo na mão, mas eles não conseguem ter a maturidade emocional necessária para enfrentar o mundo. Por que tantas drogas? Por que tantos os suicídios? Porque eles não conseguem aceitar que eles têm uma impotência, né, diante dessa realidade. Então, eu vejo que tem que ter uma desconstrução muito rápida para poder ajudar esses jovens que têm um amadurecimento e a projeção de vida é muito maior agora, está perto de 100 anos, né, agora. Então, a não ser que chegue uma doença que leve a pessoa à morte, mas caso contrário, a gente tem que programar mais coisas, viver mais intensamente, buscar um ofício, uma profissão que goste, porque quantos jovens também vão ainda são levados pela mídia, né? Ai, porque eu quero fazer isso, aí chega lá, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, então eles são muito inseguros. Então, chegar à velhice nesse estado me preocupa muito. Então, eu vejo assim a dificuldade, porque que tem tantos jovens agora em terapia e tomando remédio. A ansiedade, tudo bem, veio a pandemia, teve um processo muito complicado, forte nisso. Mas, ao mesmo tempo, eles recuaram 2 anos de um hiato, assim, muito grande na vida deles, e que eles não conseguem entender, assim, tem jovens com 25 anos que falam, ai, já estou velho, aí não sei o que eu vou fazer. Sabe, é uma angústia geral. Então, eu me sinto privilegiada, porque apesar de toda a luta de quebrar tabus, eu venci, estou vencendo ainda, né? Eu não sou plena ainda, e acho que a plenitude chega depois de, né? Acho que é com a morte mesmo, né? Quando eu tô pronta, vou embora, né? Mas é isso, então... E a gente morre em qualquer época. Exatamente. O importante é isso, não é? O legal, o ideal, que a natureza nos preparou é que a gente morra na velhice. E aí, me permite também, eu acho que a Luciana é especialista nisso, não é? A questão do morrer, Luciana, uma das coisas que eu gosto de um filósofo que ele fala que a velhice nos lembra que nós somos finitos. E a gente precisa discutir durante toda a vida da nossa terminalidade. Sim. Mas a gente quer morrer com qualidade, que é um grande desafio que a medicina tem, que a sociedade tem, morrer com dignidade, morrer bem, não é? Você vai morrer bem, é possível, sim, não é? Sim. Por favor, Luciana, sinta-se à vontade. Te chamei para conversa, Luciana. Obrigada, Marília. Sim, eu acho que o que vocês trazem, acho que até a pergunta que o Arthur me fez anteriormente, né, sobre o atendimento em consultório e o que a Sueli traz é a questão da desconstrução da imagem, né, do processo em si. E a gente vê isso como geriatra, né? Não, mas eu tenho 55 anos, eu vou no geriatra? Não, eu tenho 62, eu vou no geriatra, mas eu tô bem. Então, o que essa frase quer dizer, né? Assim,
né? Então, como nós estamos encarando também o nosso processo de envelhecimento? Olha, sinto muito, o processo já começou, né? A gente não precisa ter uma idade específica, né? Então, principalmente a partir da meia-idade, já começou o processo. Então, vamos cuidar para que a gente passe por todas as fases da vida bem, mas isso requer você encarar, né? Acho que não tem problema nenhum a gente, até com os procedimentos estéticos, assim, sob medida, claro, com as indicações, mas que eles venham para agregar e nos fazer viver bem, mas de maneira nenhuma afastar ou jogar para frente esse fato da gente enxergar uma realidade, né? É um privilégio. Se tudo der certo e não morrermos antes por uma outra doença, vamos envelhecer, né? E se uma doença outra nos acometer, a gente tem que estar bem e viver bem até lá, sabe? Então, eu acho, concordo com a Marília completamente com essa reflexão de que muitas vezes olhar para isso, e talvez até a Sueli, né, como psicóloga, esteja no âmbito do subconsciente, mas de uma certa forma a gente está olhando para um processo de finitude que nem sempre é confortável olhar, sabe? Então, é bastante complexo mesmo. Sim. Luciana, só me permita uma observação que eu acho que tão interessante isso que você trouxe. Eu tenho 42 anos, em 18 viverei a experiência de ser um idoso. E, vai passar rapidinho. Eu estou me preparando para isso. Eu tenho uma irmã que tem 40 anos e ela marcou uma consulta com a geriatra. E foi tão engraçado que a geriatra se assustou. E minha irmã é jovem, você olha para ela, você não vai falar que ela tem 40 anos. E a geriatra olhou para ela e falou assim, mas você tem certeza que você está na consulta certa? E aí é até interessante, porque a própria médica se assustou ao perceber a visita dela ao consultório, né? E aí a minha irmã falou assim, não, a partir de agora eu quero ter essa experiência. Então acho que a gente abre um canal, e essa sua observação, Luciana, acho que é fundamental. E eu estou aqui, pensando, já faz acho que 2 meses que minha irmã foi à geriatra e eu ainda não fui, preciso ir, viu? Vou seguir os passos da minha irmã. Mas é uma prevenção, né? Desculpa. Imagina, a gente tem a mesma idade, viu, Arthur? Assim, e provavelmente a geriatra da sua irmã se assustou, porque ainda não é, como eu falei, né? A gente tem, sim, esse público, mas não é a maioria. Ainda não reflete nem de perto, né, metade da nossa realidade. Mas é, de fato, o processo que eu acredito do cuidado do envelhecer. E o geriatra, as pessoas me perguntam com qual idade? Eu falei, quando você quiser o médico para chamar de seu. Né? A gente vai cuidar de você em todas as etapas da vida, né? Trabalhando para que tudo dê certo, né? Adotando as mudanças de hábito de vida que tiverem que serem adotadas agora, aos 40, aos 50, cuidando dos problemas de saúde quando eles acontecerem e ajudando em toda essa interação, né? A Marília, que experimenta viver, né, conviver com geriatras, nosso trabalho é muito integrativo com toda a equipe multidisciplinar. Né? A nossa saúde, como eu mencionei, não é só física, a gente tem que ter a saúde física, mas a gente tem que ter a saúde emocional, a saúde social, um meio que nos permita ter uma plenitude de vida, né? A gente sabe dos malefícios da solidão, então é todo um contexto, sabe? E é legal porque, assim, tanto a Luciana quanto eu fazemos parte da SBGG, que significa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, não é? Fazemos parte da diretoria. E a gente entende, né, isso é legal, que a geriatria e gerontologia estão na mesma linha de visão em relação à velhice. A geriatria trata das doenças e a gerontologia faz o estudo das questões do envelhecimento. E nós trabalhamos juntos para essa melhora da qualidade de vida das pessoas que já envelheceram e daquelas que estão no processo de envelhecimento não oficial. E eu repito, eu adoro isso de não oficial, porque é aquele dia que você tem o direito de, por exemplo, de andar no transporte gratuito, ser prioridade numa fila, né? Essas partes as pessoas acham muito boa, mas as outras que vêm, muita gente tem medo, tem receio, não é? Então, eu penso que hoje a velhice é uma realidade no Brasil. Cada vez mais teremos pessoas idosas na população. Hoje já passam de 33 milhões.
15%. Daqui a pouco, 2050, você falou que faltam quantos anos para você? 18. 18 anos, o Brasil já vai ter quase 25, 30% de pessoas idosas e mais. Um grande contingente de pessoas de 80 anos e mais. Não sei se eu vou estar lá, não é? Mas, de qualquer forma, o que eu fico a pensar, né? Como seremos? A conquista vai se transformar num tiro no pé ou um motivo para a gente celebrar? A resposta vai depender de quem nós somos hoje, né? Da procura à sua saúde, da prevenção. E eu quero te contar uma coisa que você já sabe, mulher vive mais do que homem, não é? Então a gente tem em média 8 anos a mais do que os homens, não é? Então a gente precisa olhar para isso, nós precisamos ter um cuidado com a nossa saúde, porque a velhice não se dá só pelo aspecto da saúde, ela dá pelo existencial, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde que vou. Sim. É uma construção subjetiva do sujeito, não é? Dúvida. É uma construção da sua saúde, da sua educação, da sua renda, enfim, de outros valores. E por ser assistente social, eu não posso deixar de falar que no aspecto social está envolvido vários fatores, né? Onde você nasceu, na cidade, na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, zona de vulnerabilidade social, que estado que você nasceu, a sua cor, se é preta, se é parda, não é? Você é pobre, não ganha nada, viveu na pobreza, na vulnerabilidade absolutamente. Esses fatores interferem em qual idoso, qual idosa você será aos 60 anos. Então, as políticas públicas que favorecem a nossa transição, o nosso trânsito, melhor dizendo, na vida social. Então, falar de velhice é apaixonante. É muito assunto e eu não quero... Não, mas vamos, imagina, está tão gostoso esse papo, daqui a pouquinho a gente tem que fazer um intervalo, mas antes de fazer essa pausa, eu preciso questionar a Luciana numa situação, Luciana. Como eu disse logo no início do nosso bate-papo, a medicina, a ciência vem desenvolvendo muitos meios e mecanismos para justamente o idoso viver com qualidade de vida. Como é que você observa, Luciana, daqui 20 anos, eu vou me pegar como exemplo aqui, né? Quando eu for idoso, como é que você observa a medicina daqui 20 anos, daqui 20 anos justamente no trato, na questão de prevenção, as doenças, como que você observa? Eu acho que não é à toa que a gente está nessa questão da luta pela década do envelhecimento saudável, né? Quando a MS traz isso à tona para que a gente construa políticas, né, que permitam isso, é porque isso se tornará, já é cada vez mais necessário. A medicina daqui a 20 anos vai ser completamente diferente. Eu estou na geriatria tem 15 anos e ela já é completamente diferente, né? O que a gente tem de possibilidade terapêutica para praticamente todas as doenças se modifica a cada ano, né? Às vezes a cada 6 meses para algumas doenças. Para a prevenção, a gente... Eu digo que o problema é que determinadas atitudes preventivas não vendem na farmácia, né? Dependem muito do engajamento e da mudança do hábito de vida, o que envolve um processo também educativo, cultural e que faz parte da incorporação dessa visão dentro da medicina, que já está acontecendo dentro de algumas áreas mais, como é o nosso caso, né, da geriatria, porque são a partir dos nossos hábitos e bons hábitos de vida, atitudes que a gente tem em relação à nossa saúde física, prática de atividade física, boa qualidade nutricional, enfim, relações afetivas, tudo isso interfere para esse processo do envelhecer né, em termos de prevenção de doenças. Mas o que eu brinco, Arthur, eu falo que muitas vezes não são encaradas como remédio porque não é vendido na farmácia, né? Mas é um olhar e é uma construção de olhar que eu digo que faz parte do meu mantra dentro do consultório, sabe? Isso tem que ser incorporado, né, aos nossos cuidados.
Muito bem, olha, eu Não quero sei se agradecer. daqui a 20 anos vai vender em farmácia. Olha, acredito Luciana, que não. vamos fazer um compromisso, você e eu aqui, já que a gente tem praticamente a mesma idade, vamos envelhecer juntos. Daqui 20 anos a gente se encontra de novo aqui para ver como é que a gente evoluiu, hein? Pensamento, saúde e tudo, pode ser? Super combinado. E nós duas ficamos de fora desse combinado. Jamais! Ah, você viu, Jamais! né? Eu tô Isso não combinando com a vale. Luciana porque eu vou precisar liberar a Luciana. Por isso que eu tô combinando com ela tá já bom, desde Luciana. já. Luciana, olha, a Luciana participou com a gente. Eu quero agradecer demais, então, a Luciana Lousada Farias. Ela é médica e diretora, então, da Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, pela sua presença e participação aqui conosco. Eu que agradeço, Arthur, o convite e a oportunidade de estarmos trazendo esse assunto para discussão. Muito obrigado. Olha, vocês permanecem conosco aqui, por favor. Já, e né? daqui a pouquinho a gente volta, então é rapidinho, é só um rápido intervalo. Vamos tomar uma aguinha gostosa, justamente para nutrir o corpo, para que a gente possa envelhecer com muito mais saudável, né? Faz verdade, né? Não faz. Exatamente. Vamos tomar uma água, o corpo necessita. Até já. Pois é, o Alesp Cidadania está de volta. A gente está falando sobre uma fase tão importante na vida dos seres humanos, a fase idosa das pessoas. E nós estamos aqui em nossos estúdios conversando com a doutora em saúde pública Marília Berzins e também com a psicóloga Sueli Ribeirão. Olha, o primeiro bloco foi tão gostoso, a gente pode continuar num bate-papo aqui, interessantíssimo, e você que está aí do outro lado também pode participar conosco. Na verdade, trazendo aí, fazendo uma menção aos seus questionamentos, quem sabe a gente consegue ler aqui por pensamentos essas ondas chegando aí, chegando aqui, né? Esse programa é gravado, que bom. Eu falei uma coisa que eu até fiquei pensando durante o intervalo, sabia? E aí, Sueli, eu queria que você trouxesse uma reflexão para a gente. Eu disse assim no bloco anterior, falando com a doutora Luciana, que participava conosco no primeiro bloco, eu falei assim, olha, eu falei sobre a minha irmã e tal, e eu disse assim, olha, ela não aparenta a idade que tem. E aí é muito comum a gente virar para uma pessoa e falar assim, quantos anos você tem? Pergunta. Geralmente a mulher fica um pouco recatada ao dizer sobre a idade. E aí você diz assim, nossa, mas você não aparenta a idade que tem. Esse tipo de comentário, ele traz alguma coisa que não seria agradável? Não sei se assim eu posso me expressar, mas poderia ser diferente? Com certeza. Aí a gente vê o preconceito mesmo, né? De adoecer ou de se tornar idoso, né? As pessoas vivem uma realidade assim do presente, né? Então assim, eu não vou ficar velho, eu não quero aparentar ser velho. Mas então as mulheres principalmente têm essa restrição muito grande, né? De dizer a idade por preconceito social mesmo, né? Então, e muitas não aparentam mais, né? Porque eu lembro, a minha mãe, com 30 anos, eu lembro a cena, assim, eu estava entrando no carro com meus irmãos, meu pai, e minha mãe sentou, que eu olhei para ela, eu vi assim, nossa, como minha mãe é velha. Porque naquela época as mulheres casavam e já tinham assim, viravam senhorinhas, e não podia jamais usar uma roupa mais extrovertida, já mais alegre. A minha mãe não podia usar um batom, meu pai não permitia, aquela coisa toda. E aí eu fico pensando, as mulheres ainda trazem isso, né? Então, não aparentam, mas ainda internamente são crenças que carregam mesmo lá de trás, que a mulher tem que se cuidar o tempo todo. Por exemplo, pintar o cabelo. Então, as mulheres começam os cabelos brancos, né? E aí, eu mesmo tenho e eu pinto porque eu não me gosto de cabelo branco. Uhum. Mas tem mulheres que já deixam crescer, mas assim, a gente percebe esse tipo de mulher, assim, tô cansada. Então, aquela coisa da demanda de pressão social também, né? Então, não quero mais e se largam. Mas as mulheres vão pintar o cabelo, tá? O homem grisalho,
é lindo. Todo mundo valoriza. Nossa, ele é grisalho, olha que lindo, olha que bacana, tal. E a mulher grisalha parece desleixo, parece um relaxo da mulher. E também aparentar essa idade para as pessoas, falar assim, nossa, ela se deixou levar, ela não reage a essa nova fase dela, que a gente precisa se cuidar também. Muitas coisas que a geriatra disse ali, tem muito a ver mesmo com a psicossomática, né? Eu sou psicossomatista também. E a gente vê, assim, o que a gente pensa, o bem pensar e o bem sentir não adoece a gente. Então a gente tem que estar buscando, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Quem Ama Não Adoece. Aí parece um livro de autoajuda, mas não, é assim, a gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar, ter uma autoestima legal para a gente enfrentar as coisas e não se preocupar com o que pensam da gente, o que vão avaliar da gente. Mas infelizmente ainda a sociedade exige muito da mulher, principalmente, e dos homens também. Então, assim, nossa, ele está lá, né, mancando e tal. Então, os jovens, eles têm ainda uma visão do idoso, porque, por isso que a gente está falando muito da desconstrução para construir um novo pensamento, que bom que a gente vai se tornar velhos, né? Ou idosos, né? Que velhos é muito, minha mãe fala que velho é trapo. Então, que bom que a gente vai chegar nessa idade e bem. Então, assim, lógico, vem, depois da menopausa, vem o colesterol que aumenta, pressão alta, mas existem os geriatras ou os médicos que vão nos tratar dessas coisas para a gente continuar seguindo com saúde, com vontade de viver, né? E a psicossomática fala, assim, na verdade, assim, é o pensamento que leva a gente, porque com tudo que a gente já viveu, e a transgeracionalidade fala que a gente herda de 11 gerações, dá mais ou menos umas 4.000 pessoas, né? Então, nós trazemos no inconsciente, eu sou junguiana, né? No inconsciente coletivo, nós trazemos essas crenças também, estão nas células, né? Então, ainda existe uma dificuldade muito grande a questão do idoso. E aí a gente tem que trabalhar muito, nós, né, que estamos já na fase, temos que trabalhar muito em cima disso. Por isso que eu falei, eu aceito esse convite, porque eu quero mostrar também que não é a idade cronológica que impera, é a nossa idade emocional. Enfim, né? Muito bom, Sueli. Me permite comentar aqui, você terminou aí da idade cronológica, nós temos 2 idades, pelo menos. A que a gente chama cronológica, que é contada ano a ano. Eu tenho 65, tem 38. 42. 42, já diminui. Né? Então, e tem a outra que chama Kairos, que é a idade vivida, é o tempo vivido. Não é? É claro que a Kairos fica dentro da cronológica, não é? E a cronológica também fica na Kairos, não é? Mas o mais importante é o que você é como sujeito, como pessoa. Né? O fato da gente dizer, isso é um convite que eu faço para as pessoas idosas que nos escutam aqui, que estão nos acompanhando. Não tenha dificuldade de revelar, eu estou usando revelar, porque parece que a gente não pode revelar a idade. Revele sua idade para você mostrar para as pessoas que não há problema a gente envelhecer. Que eu posso ter 65, 70, 80, 90 anos e estar muito bem. Assim como eu posso ter 20, 27 e não estar bem, não é? Então, quando a gente é adolescente, não é? Estou louca para fazer 18 anos. Para quê? Para ter a idade oficial agora sim, eu sou um cidadão pleno, meus pais não respondem mais por mim. Por que nós temos temor de chegar aos 60 anos? Porque todo mundo vai nos dizer que a gente vai morrer, que a gente tá com o pé na cova, hein? Porque tem gente que brinca assim. Lembrando que a gente morre em qualquer época. O normal é morrer na velhice. Então, eu acho que essa discussão, esse diálogo que nós temos aqui, ela vem trazer uma velhice nova, mas ela não é igual para todos. Isso que é o mais importante da gente conversar aqui. Sim. Porque pode olhar para a Sueli, pode olhar para mim e falar assim, nossa, tal. Eu tenho que trazer aquelas velhices de pessoas que estão doentes. Tem
Tem idoso muito doente? Tem. Tem idoso muito pobre? Tem. Tem idoso muito rico? Também tem. Tem idoso pedófilo? Tem. Não é? Tem idoso muito bom? Tem. Tem idoso que sofre violência? Tem. Gente, não existe um único jeito de envelhecer. Não dá para a gente pegar todos os 33 milhões de idosos que moram no Brasil, que estão aqui no Brasil, e falar assim, a velhice brasileira é, 3 pontinhos. Porque nós somos o conjunto de pessoas idosas. O que nós temos em comum os 33 milhões? A idade. Nem o gênero a gente pode dizer, porque são 56% de mulheres. Não é? E quando a gente vai mais lá nos 90 anos, chega a 80% de mulheres. Por isso que eu te falei que homem vive menos do que mulher. Então, isso é muito importante a gente ter claro. E hoje a Sueli veio trazer umas reflexões bacanas. A gente não pode pôr o idoso num modelo único, porque não é verdade. Senão eu vou frustrar aquela senhora que tem uma realidade muito diferente dela, que estudou, que foi fazer psicologia, que rompeu com o lugar que era lhe dado, e aquela que não rompeu, que não pôde fazer uma faculdade, que não pôde estudar, ela vai falar assim, nossa, está errado comigo. Não, aquela é a história de vida dela. E isso que a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano, nos ensina a fazer. Lá atrás, sim, a saúde tem um peso muito grande. Muito grande. A gente hoje, inclusive, tudo isso que a gente fala não é construção minha, dela ou da doutora Luciana. A gente traz da Organização Mundial de Saúde, que regula a saúde no mundo. A gente traz das Nações Unidas, são os valores que estão direcionando a velhice no mundo hoje e o que ainda repercute aqui no nosso país, na nossa cidade que nós estamos falando de São Paulo, que repercute no nosso estado. Então é importante. Eu não conheço quem é idoso que está nos escutando, fala assim, elas estão falando bobagem. Não, a gente está provocando, eu adoro provocações, a gente está dialogando com você para pensar quem eu sou. Né? E eu esqueci de falar das condições que nos dão uma velhice boa, saudável, é a questão da espiritualidade, que é um fator também que determina. Hoje tem pesquisas apontando que pessoas idosas que têm uma espiritualidade, a gente não está dizendo religião nomeada, mas uma crença, não é? Aquela transcendental em quem eu creio, interfere inclusive na sua condição de saúde para viver melhor. Inclusive, como eu sou junguiana, o Jung ele tratava o indivíduo assim como um triângulo, né? Espírito, corpo e mente. Então a espiritualidade está lá no topo do triângulo, porque é a parte mais importante. Porque o que a gente faz aqui, nós vamos chegar aonde, que crença eu tenho que ter. E o que os jovens não estão tendo também. Eles fogem muito dessa questão, e não importa a religião, não é uma questão de religião específica, essa ou aquela, mas de uma condição assim, eu estou nessa vida para evoluir, eu tenho algum poder superior, pode ser uma energia, pode ser o que for, mas a gente tem que ter essa espiritualidade bem desenvolvida. Corpo e mente, então, cuidar do corpo sempre, e a mente, né? Porque isso que também nos equilibra na vida, né? E trazer também a responsabilidade do Estado. Que é dever do Estado, está lá na Constituição, está lá no Estatuto da Pessoa Idosa, proporcionar essa vida dele na sociedade, condições para que ele viva bem. Vamos pensar nas ruas da cidade de São Paulo, da sua lá, do interior do estado do nosso São Paulo. Como está a acessibilidade? Tem política pública para atender o idoso que mora sozinho, o idoso que precisa de hospitalização, o idoso que precisa de cuidador de idosos para facilitar o bem-estar dele e da família. Então, todo este conjunto faz com que a velhice seja digna, respeitável no nosso país. Você tocou num assunto acho que é muito importante, né? Eu vejo assim, Marília, agora no fim de semana, esse programa está sendo gravado no dia 16 de outubro, né? Então, agora 14h15, eu estava com uma pessoa que é cadeirante, ela é uma idosa. Já existe toda uma questão pela idade, né? E agora ela é cadeirante também, há 2 anos e meio.
E aí eu fico imaginando assim a dificuldade que é e de fato, né? Então assim tem a questão do Estado, tem a questão pessoal de cada um, né? Da sociedade civil. E aí eu fico imaginando também aqui e falando sobre políticas públicas, nada melhor do que isso, né? A saúde pública. Sim. Como é que ficam, então, aquelas pessoas que vivem em situação de rua? Nossa, gravíssimo. Nós moramos na cidade de São Paulo, que é onde concentra o maior número de população idosa, população em situação de rua, inclusive a população idosa. Na cidade de São Paulo, a gente tem alguns serviços, e eu conheço alguns deles, né, que são centros de acolhidas especiais para a situação de rua da população idosa. Agora, imagine você o que é viver na rua há muito tempo. É claro que a gente não generaliza a população de rua com um só perfil. São várias situações que levam essas pessoas a morar em rua. Vou particularizar, até porque a gente não tem tempo para aprofundar isso, a população idosa. Boa parte da população idosa que reside na rua são aquelas pessoas que vieram no tempo que São Paulo era a cidade para viver, para crescer, vieram lá de outros estados, especialmente o Nordeste, romperam laços com a sua família lá, viveram em São Paulo e envelheceram. Então não construíram famílias. Nesse percurso da sua vida podem ter se envolvido com drogas lícitas, ilícitas, né, situações complicadas e acabam vivendo na rua, né? Aí você fala assim, eu chamei a atenção do Estado. Tem política pública para atender? Tem. Eu conheço uma casa aqui em São Paulo, que, nossa, eu também sou presidente de uma ONG, que acolhe 180 homens nessa situação, só homens, e a maioria são homens da verdade, né? E aí, quando você começa a conversar com essas histórias de vida, é um pouco deste retrato. Não tiveram acesso a estudo, a uma casa própria, a uma família, enfim, e agora vivem nessa condição. Qual é o papel do Estado? Dar qualidade de vida para eles naquilo que compete ao Estado fazer, não é? E a gente tem que olhar com essa população não como tá vendo? Porque isso é muito presente no envelhecimento. Não construiu nada e hoje está desse jeito, a gente culpabiliza aquele insucesso de uma pessoa nisso. E a gente tem que ser muito criterioso nisso, porque o Estado brasileiro falha muito nisso. Então, viver em rua para ninguém não é bom. Para uma pessoa idosa, pior ainda, porque além de não ter renda, né, não ter cama, não ter comida, tem do que ganha, tem a doença, né? Precaríssimos laços afetivos, às vezes até nem tem laços afetivos, e isso complica mais a situação. Então, essa é uma situação real. A gente tem no Brasil, na política de assistência social, um benefício que se chama BPC, ou mais conhecido como LOAS, que é um salário mínimo para as pessoas idosas com 65 anos e mais. O que a gente tem visto é que muitas dessas pessoas em situação de rua hoje têm acesso a esse benefício que melhora, em alguns critérios, a sua qualidade de vida. Mas a população, a demanda é muito maior do que aquilo que se oferece. Sim. Então, você estava falando sobre isso e realmente a gente, eu viajo, estou viajando bastante e tal, né? E a gente vê lá na Europa, principalmente, assim, eu voltei a semana passada de Marrocos, né? Foi uma experiência, assim, muito importante, muito interessante nas questões dos idosos também. Lá eles dão toda assistência, sabe? Você não vê o morador de rua, os idosos estão sempre muito amparados, eles são muito cuidados. E o que falta no Brasil é essa política mesmo, né, de proteção. Eu não acho que é o que falta, porque já está escrita a política. Pois é. Eis a nossa questão, mas ela não está executada, implementada. Se você olhar os documentos que sustentam a política do idoso, está lá, Centro-Dia, Casa Lar, está escrito lá ILPI, que são as instituições que devem abrigar as pessoas idosas, e vários outros recursos, mas então, São Paulo fica não no papel, atende para a necessidade. Isso é uma coisa muito terrível, né? Porque eu sei que no Japão também o idoso é muito valorizado. Na verdade, assim, valorizam o conhecimento, a experiência, né? E hoje no Brasil ainda, por que os jovens também ainda têm medo de envelhecer? Porque não existe, é o medo, né? É medo de envelhecer.
Então, assim, eles veem, assim, por exemplo, nós duas, né, que somos mais ativas e tudo mais, eles se empolgam, assim, nossa, ainda tem um chão pela frente. Mas são poucas as pessoas que têm, e vão deprimindo, porque, assim, a política não favorece. Então, tem que, aquela coisa de questão financeira também para se estabelecer. E eu vejo, assim, que é uma contradição muito grande, né, que a gente precisaria lutar mais para esse propósito, né? E aqui ainda na casa, os parlamentares têm lutado muito em relação a isso, né? Tem lutado ou mudado? Eu não entendi. Tem lutado muito, acredito, em relação a isso, né? Tá. E trazido pensamentos, ouvir. Estou até com o celular em mãos aqui, você que está aí do outro lado pode acessar o al.sp.gov.br e você vai ver lá uma reportagem publicada no dia 9 de outubro, né? Então, portanto, é muito recente, né? Esse programa está sendo gravado no dia 16 de outubro, há 7 dias. E aí, o título da reportagem diz assim, né? Velhice não é motivo para maus tratos. Foi um seminário que discutiu aqui na Assembleia Legislativa as políticas para as pessoas idosas. E eu vejo que, de fato, os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa têm trabalhado, lutado para que, de fato, esse assunto esteja na agenda da casa, em pauta, e que isso transforme-se, né, em políticas de fato. Você falava sobre a questão de leis. Existem leis, mas falta efetividade, né? Falta. Eu acho que o grande desafio do Brasil, para mim, é isso. Leis que atendam às necessidades do ponto de vista real. Não posso criar uma lei, aí eu falo agora com os deputados e as deputadas dessa nobre causa, né? Casa, melhor dizendo, e a causa é a velhice, sabe? A gente precisa, não é só propor uma lei. O que nós precisamos? De onde sairá o dinheiro para que aquele projeto de lei se execute? A minha vida profissional, hoje eu sou uma funcionária pública aposentada, e eu trabalhava no município, portanto eu sou uma funcionária pública municipal aposentada. E nós trabalhávamos no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, pensando políticas públicas para a população idosa da cidade de São Paulo. E chegava para nós muitos projetos de lei da Câmara Municipal, que é a outra instância, né, do município, fazendo propostas lindas, maravilhosas. Mas, para que isso se execute, precisa ter orçamento. Um projeto de lei, um novo projeto para ser executado, tem que ter dinheiro para financiar, porque boas intenções não mudam a vida das pessoas. Só eu sou comprometida com a causa, mas eu tenho que saber de onde sai o dinheiro. Lembrando que o Brasil, ele tem a União, o Estado e o município. Quem executa a grande maioria das políticas públicas é o município. Então, a gente às vezes ainda precisa convencer prefeito, secretário de saúde, secretário da assistência social, que pessoa idosa que é necessário atender. Eu estou preparando uma capacitação para o município aqui da região metropolitana, a nossa ONG, né, o OLI, e assim, a pessoa que é a interlocutora do idoso me diz assim, olha, aqui no município a prioridade é a criança. E o idoso não tem vez. E quando você olha na estatística, já está batendo 15%. E nós temos hoje menos crianças em alguns municípios do que população idosa. Gente, este prefeito, ele está atrasado, não é? Então, ele precisa sim atender as crianças, mas ele tem que investir dinheiro para resolver a questão do idoso. Senão, quando chegar a sua vez, meu querido, nós ainda vamos estar discutindo este assunto. Você vai precisar de políticas para responder à sua necessidade. E olha, que o mundo está mudando, que o Brasil está mudando. Família, eu não conheço você, nós nos conhecemos em 2 oportunidades. Mas eu não sei se você vai ter filhos, entende? Se você, quando chegar a sua velhice, você terá um companheiro, uma companheira. E aí, você poderá ser uma pessoa idosa que mora sozinho. É problema morar sozinho? Não. Para muitos idosos é a grande solução. Graças a Deus que eu moro sozinho. Mas, quando você precisar de alguma coisa para ajudar você a continuar a morar sozinho,
o Estado vai ficar lá deitado em berço esplêndido, como diz a letra do nosso hino, e não vai fazer nada por você. Então está na hora, passou. Ó, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falo com vocês, nós precisamos de políticas públicas para atender às diversas necessidades. E tem uma pauta enorme, não é a nossa pauta hoje, mas a gente conta com vocês. E dinheiro. Mas você sabe que enquanto você falava, eu sou rápido aqui, viu, gente? Eu tô aqui entrevistando vocês, mas eu tô pesquisando aqui, dou uma gugada aqui, o celular ajuda tudo, muito, né? E aí, inclusive, sobre essa questão orçamentária, né, a peça orçamentária já está em discussão na Assembleia Legislativa para o ano que vem, 2024. Os parlamentares aqui na Lesp já começaram a apresentar as emendas e aí houve uma série de visitas a municípios paulistas, foram 26 este ano, em que aconteceram então as discussões orçamentárias. Locais. E uma reportagem também publicada no site da Assembleia Legislativa em 26 de julho, você pode pesquisar, aí você que está aí do outro lado, vou repetir o site da Lesp, al.sp.gov.br. No dia 26 de 7, então, Orçamento 2024, entidades de Jales promovem ações para o envelhecimento ativo da população. Isso está sendo discutido. Beleza. Foi discutido em Jales e dos 26 municípios, diversos outros também apresentaram as suas reivindicações em relação a isso. Então, vale lembrar que a Lesp está de olho, gente, no orçamento, justamente para o trato com os idosos. Agora, o que vale também trazer, eu gostaria que vocês trouxessem essa reflexão também para a gente, porque além do Estado, existem diversas ações feitas por organizações não governamentais. E aí você trouxe também uma que você preside, mas existem diversas outras instituições. Essa especificamente, qual seria? Atende onde? Eu faço parte, eu sou presidente de uma... A gente não fala mais ONG, hoje é OSC, né? Organização da Sociedade Civil, que se chama OLHE. Olha que legal, estou de olho. Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, OLHE. Qual é a nossa missão? É disseminar o conhecimento qualificado sobre velhice e envelhecimento. Essa é a missão e todas as nossas ações concorrem para isso. Então, eu não atendo o idoso na nossa sede, a gente vai aonde o idoso está. Então, nós temos vários projetos e também não tenho tempo de falar sobre eles. Mas eu quero dizer que nós fomos organizados em 2006. Nós somos, na cidade de São Paulo, talvez a segunda, terceira organização social criada com o foco específico em envelhecimento. De 2006 para cá, muita coisa mudou. Hoje nós temos um cenário muito positivo e eu acho que isso vale a pena a gente destacar. Nós temos bastante organizações que trabalham com a temática do envelhecimento, com a causa da velhice. Isso cresceu. Nós temos hoje nós temos hoje várias empresas que estão se comprometendo com a temática do envelhecimento. Então, há um cenário positivo. E há também, por parte do comércio, da indústria, um interesse. Aliás, saiu na matéria da Folha de São Paulo, se não me engano, de domingo, uma reportagem que veio falar, é Folha ou São Paulo? Eu não posso falar que é exclusivamente Folha, para eu não cometer o erro se foi o outro que escreveu, né, que eu peguei para ler, assim, de que infelizmente ainda o comércio não respeita a pessoa idosa na compra, não valoriza, porque acha que velho não tem dinheiro, está enganado, está precisando ler pesquisa. Por quê? Hoje, quem movimenta a economia de muitos municípios brasileiros, sabe quem é? A pessoa idosa. Por quê? Na pandemia, provou-se muito isso. Quem tinha acesso aos bens de consumo eram as pessoas idosas, porque tem, mesmo que seja uma aposentadoria pequena, mas ele paga a conta. Sim. Então, o comércio precisa respeitar esse segmento que é tão importante. Vejam, o preconceito se repete nisso. As indústrias que fabricam roupas precisam ler, porque senão vai achar que idosa só gosta de calcinha rosa ou azul, né? Ou branca. Já foi o tempo dessa coisa, nem a calcinha, era a calçola, né? Hoje, mulheres idosas tem direito à sexualidade, inclusive. Então, o mundo inteiro precisa se ligar. O comércio, a indústria, a sociedade, a família, o Estado e a própria pessoa idosa neste movimento.
Só para ratificar, então, a reportagem é da Folha de São Paulo. Ótimo. Foi publicada agora dia 14 de outubro, então. Isso é rápido. Qual é o título? Brasil exclui do consumo idosos 60 a mais que já superam jovens de 20 anos. Perfeito. Olha só. A reportagem é muito boa, vale a pena consultar. E a pesquisa, não é assim achômetro, né? Eu acho que isso é muito importante. Não valoriza esse público que tem dinheiro. Não tem assim a renda dos idosos, principalmente idosos que moram sozinhos, não é? Que tem possibilidade de ter apartamento, ter casa. Esse é um nicho. Numa última pesquisa, ela pode estar desatualizada, cerca de 30% dos idosos moravam sozinhos na cidade de São Paulo. Olha aí. 30%. É um número significativo que a gente tem. Agora, morar sozinho, fala, coitado, mora sozinho. Muitas mulheres falam, graças a Deus, que eu não tenho mais que lavar roupa, eu não tenho mais que cozinhar, eu cozinho o dia que eu quero, eu como lá por quilo. É liberdade. E sabe o que é interessante? Exatamente isso mesmo. Eu mudei há 2 meses de casa e tal. E aí é muito interessante, porque o meu vizinho, eu moro num apartamento minúsculo, 26 metros quadrados. Estúdios, o vizinho tem 74 anos. E mora sozinho. Ele mora sozinho, ele é pai, recém-separado, já faz uns 10 anos, na verdade. Ele estava me contando a história dele, eu vou perguntando. Claro. E aí é interessante isso. É verdade. Então é exatamente isso. Ou seja, gente... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, é uma pena, mas foi muito importante recebê-las aqui. Né? Mas é claro que eu não posso encerrar o programa de hoje trazendo então uma reflexão de cada uma de vocês, começando com Sueli. Eu participo muito de congressos também, né? E eu vejo que já há anos, né, vem se desenvolvendo muitos estudos a respeito dessa fase, né, da vida. E eu vejo que estão evoluindo, estão avançando, mas ainda falta muito. Então, porque tem coisas que tolhem, né, o desenvolvimento dessas coisas, mas já está se falando bastante mesmo, que coisa que há uns anos atrás não se trazia muito. Então a fase do adoecer, estou falando do adoecer porque assim, a gente adoecer faz parte também desse processo mental de algumas pessoas que se tornam idosos e que a vida acabou. Então, você estava falando, inclusive, da libido, né? Assim, como é importante a mulher, depois da menopausa, acha que acabou a vida, que acabou a sexualidade. Gente, isso é tudo da cabeça. Então, assim, vamos tentar passar para a sociedade, né? Que envelhecer é bom. Que é assim, que bom que a gente envelheceu, que a gente morreu cedo, né? Mas que tem muitas coisas para se desenvolver, para se tornar feliz nessa vida, né? A partir do autoconhecimento, principalmente, e de fazer parte dessas ONGs, dessas questões, né, políticas também. Precisamos desenvolver mais, né? Por favor. Olha, só posso terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta casa. E dizer que viver é envelhecer e envelhecer é viver. E agradecida a Deus pela oportunidade de estar viva. E eu vou dizer para você muito rapidamente, antes de fazer 60 anos, quase que eu morri. Eu tive uma doença, duas doenças graves. Eu tive câncer de pâncreas, depois câncer de mama. E eu fiquei muito triste e pedi, Deus, não me deixe morrer sem ficar velha, porque eu não ia completar o ciclo de vida. Então eu estou viva, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de viver e estou nesse ativismo, nesse compromisso por um envelhecimento digno no Brasil. É a minha bandeira, assim como da nossa organização social. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada. Nós quem agradecemos, então, Marília Berzins e também Sueli Ribeirão. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Por favor, voltem. Esse assunto, assim como a vida, ele não se esgota. Não. Ele vai se renovando. E eu acho que a gente pode, de repente, trazer aqui só uma menção de Tempos Modernos, canção de Lulu Santos, né? Não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo o que há para viver. Permita-se, vamos nos permitir. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.